Pessoal, vamos lá então. Aulinha sobre inglês fluente para Canal Dark. Essa aula não foi pensada em quem já fala inglês fluente, quem tem o inglês avançado, mas sim para todas aquelas pessoas que sejam curiosos perguntando lá no Instagram ou alunos sobre se é possível a gente criar um canal internacional não entendendo inglês, tá? Geralmente eu recomendo pra galera o seguinte, cara, se tu não fala inglês, não entende inglês, não complica. Começa um canal em português normal, porque é tranquilo, vai dar dinheiro normal, então não tenta dar um passo maior que a perna, mas a pedido de muitas pessoas e também identificando aí essa dor, vou fazer uma aula brevezinha aqui sobre como ficar fluente em inglês rápido, para que a gente consiga criar alguns conteúdos em inglês, receber com CPM maior, muito mais público para viralizar vídeo mais fácil, né? Então realmente é uma vantagem que a gente tem trabalhando no YouTube e também na vida no geral. Então, se tu quer saber o passo a passo para ficar fluente em inglês da forma mais rápida possível, eu não consigo prometer se tu vai conseguir falar em 3 meses, meio ano, 12 meses, que eu não sou professor de inglês, tá? Eu só sei que eu ralei bastante, e quando eu digo bastante foi meia horinha por dia, não foi muito mais que isso, e eu tive um aumento bem significativo aí na minha evolução de inglês, tá? Então eu vou passar mais ou menos a mesma coisa que eu fiz, algumas dicas extras, e também falar um pouco aí sobre como isso ajudou aí a minha carreira e a construção dos nossos canais em inglês, e até agora esses nossos clientes internacionais que a gente está pegando aí na nossa empresa Channels Growing, nessa parte mais de consultoria, tá? Então vamos lá. Separei essa aula em 4 etapas. Primeiramente, o que significa não entender inglês em 2022, a importância do inglês para sair na frente dos outros no YouTube, porque todo mundo gosta de tirar alguma vantagem através de conhecimento, como que eu fiquei fluente em inglês em poucos meses, o passo a passo e alguns hábitos importantes para o seu inglês fluente a partir de agora. Vamos lá, galera. Então, na primeira parte aqui, o que significa não entender inglês fluente em 2022? Uma frase que eu vi numa palestra esses tempos do Levi Pedroso, do Labela Máfia, né, uma das maiores empresas aqui de Florianópolis, fatura acima de 100 milhões por ano aí, e fui palestrar no evento, ele estava palestrando também, e ele falou uma frase que eu achei muito interessante, tá? Ele estava dando alguns insights sobre dicas para crescer na carreira, para ganhar bem, para ser reconhecido. Ele bateu muito nessa tecla de inglês, e ele falou uma coisa muito importante, que ficou muito marcado para mim, que é, nesse novo mundo globalizado, você é mundialmente analfabeto se você não entende inglês, né? Então, imagina que a gente fale português normal aqui no Brasil, que a gente entenda tudo. Cara, se tu vai para os Estados Unidos, se tu vai para a Europa e tu não fala inglês, tu é um analfabeto. É a mesma coisa que uma criança que não aprendeu a falar português ainda. Então, para algumas pessoas pode parecer um pouco duro, pode parecer um pouco difícil, talvez um pouco de arrogância, mas é a verdade nua e crua e vocês estão aqui no curso para aprender, né? Então, primeira vez que eu fui para a Europa também, eu não tinha um inglês muito bom, eu sofri demais por não saber inglês, eu perdi muitas oportunidades, deixei de fazer muito networking por causa disso, então foi uma dor muito latente minha. E desde que eu comecei a empreender no marketing digital, eu sempre fui muito firme em aprender inglês, só que na verdade eu não tive tanto resultado. Eu atingi mais ou menos o inglês intermediário, ralando muito, tentando do meu jeito, sem um método. E quando resolvi botar um método aí para rodar, né, um método aí eficaz, aí eu fui de intermediário para fluente em mais ou menos aí uns 5, 6 meses, tá? Então é o que eu vou trazer aqui para vocês também. Inclusive, trazer um dado interessante. Fiz uma breve pesquisa aqui, ó. Eu pesquisei quantos brasileiros falam inglês, tá? Olha só que interessante. Uma pesquisa realizada pela British Council apurou que 5% dos brasileiros falam inglês e 1% da população é fluente. O que significa? Quando a gente está olhando para o mercado internacional, estudando no mercado internacional e aplicando aqui no Brasil, a gente não tem concorrência com 99% da galera. Então, por isso que hoje eu não me preocupo tanto com conteúdos em português. Sendo bem sincero, eu nem consumo tanta coisa em português hoje em dia. Por quê? O mercado internacional é o mercado onde o conteúdo sai primeiro, onde o conteúdo sai mais sofisticado, onde sai mais avançado e é onde a gente consegue prever o futuro, né? Então, eu sempre estudo inglês e é uma vantagem que eu tenho, que eu também falo para a galera lá da nossa consultoria mais avançada, com o Uplevel, o pessoal do VIP também, sempre para modelar os conteúdos em inglês e para estudar na gringa, porque tudo sai um pouco adiantado perante o que o pessoal traz aqui no Brasil, né? Então,
é um número aí muito importante. Se a gente não tem um bom inglês, a gente está atrasado tanto para estudo quanto para outras coisas aí. E já engata aqui na segunda parte, tá? A importância do inglês para sair na frente dos outros do YouTube, complementando um pouco do que eu disse aqui agora na primeira sessão. O que tem no mercado internacional? As melhores referências, materiais atualizados, conteúdos virais para modelar aqui no Brasil com pouca concorrência, já falo um pouco mais sobre, os melhores experts e também essa questão da previsão do futuro. Então, por exemplo, muitas pessoas hoje me perguntam como é que eu faço para estudar YouTube. E galera, sendo bem sincero, aqui no Brasil não tem tanto material assim de qualidade que entra a fundo na parte prática, na parte teórica. Eu acho um material de marketing digital, de copy, de funil no Brasil muito raso em todas as áreas, não só no YouTube. Então, como que eu faço hoje para estudar, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês duas palavras-chave que eu sempre pesquiso, que é YouTube Growth e Viral Strategy, tá? Por exemplo, simplesmente pesquisei aqui YouTube Growth, olha a quantidade de material que eu consigo consumir, que as pessoas que entendem inglês conseguem consumir, e às vezes aquela pessoa que deixou o inglês um pouco de lado não consegue. Aí, por exemplo, esse filme Buff é muito bom, tá? O vídeo aqui também traz um material muito bom sobre o YouTube. Outra seção aqui também, Viral Strategy, né? Então eu sempre estudo não só YouTube como algoritmo em si, mas estratégias de vídeos virais. E hoje a galera fala muito sobre TikTok, sobre vídeos curtos, então eu sempre estudo por aqui. Até falando sobre vídeos curtos, no Brasil tem muito pouco material, e na gringa, se vocês pesquisarem aqui depois, por exemplo, how to go viral on TikTok, tu já consegue ter algumas noções do que a galera tá trazendo aí de estratégias atualizadas, de novas novidades. Então, é uma grande vantagem que a gente tem que o resto da galera não tem. E relacionado aqui a essa questão de conteúdos virais para modelar para os seus canais Dark, por exemplo, se tu tem um canal de emagrecimento, em vez de tu pegar as referências do Brasil com palavras-chave como emagrecer, emagrecer rápido, emagrecer saudável, a gente consegue pegar referências da gringa, pesquisando em inglês, né? Então, enquanto a galera está pesquisando entre aqui no Brasil, todo mundo um copiando o outro, tem conteúdos muito melhores já sendo no mercado internacional. Então, a gente já consegue estar à frente, entendeu? E a questão do prever o futuro, que eu sempre falo também, é essa questão, galera, porque o Brasil em si está muito atrasado em várias questões. Então, quando tu já está estudando na gringa, tá vendo o que está sendo por lá, começa a conhecer os experts, tu já tem essa noção do que vai acontecer no Brasil daqui a 6 meses, 1 ano, e tu já sai na frente. Então, só de tu aprender uma skillzinha básica, que é aprender inglês, a gente já sai na frente de todo mundo. Ou seja, aqui na comunidade Channels Club, quantas pessoas vocês acham que já entraram aqui entendendo inglês bom? É difícil, galera. No geral, no Brasil, é difícil. Eu também, quando comecei no marketing, demorei para começar a estudar conteúdos na gringa. Meus primeiros 2 ou 3 anos eu fiquei sempre pesquisando em português. Aí eu vi que eu estava bem limitado, comecei a pesquisar na gringa, foi um pouco difícil, mas depois virou a chave e quando virou foi a melhor coisa do mundo. Então é isso, é uma grande vantagem e agora vocês já estão cientes por quê e como aplicar isso aí na carreira, no projeto de YouTube de vocês. E agora trazendo aqui na terceira sessão como eu fiquei fluente em inglês em poucos meses, passo a passo, tá? No início aqui, antes de eu executar o que eu vou trazer para vocês, eu tinha um inglês bem intermediário, aquele inglês de eu lia 2 frases e eu travava, não conseguia continuar. Inclusive, era aquele inglês mais ou menos assim. Tu entende inglês? Ah, eu sei ler, eu sei ouvir, mas não sei falar. Então era mais ou menos assim, sabe? Já tinha viajado para fora, fui para Europa, fiz um networking, conversei com uma galera, mas eu me sentia muito limitado, assim. Eu estava muito tímido porque eu não conseguia elaborar as ideias que hoje eu consigo elaborar, né? Então, eu não saí do zero, mas eu saí do intermediário, que na minha visão é mais ou menos a mesma coisa, tá? Porque do zero para o intermediário é bem fácil, é bem tranquilo, mas do intermediário para começar a falar um inglês bem forte, assim, realmente demora. Então, vou trazer aqui para vocês o passo a passo do Cassiano, tá? O que eu fiz. Primeiramente, galera, é a tomada de decisão e as mudanças de hábitos. Então, não é só vou aprender inglês, eu vou fazer aula. Não. O aprender inglês não é uma ação que vocês executam poucas vezes no dia. É uma ação que vai viver com vocês a partir de agora, né? Então, vocês vão perceber na próxima sessão ali que são hábitos importantes para o seu inglês fluente, que não é só naquele momento, mas é abraçar o inglês como uma totalidade.
Então é que nem eu falo de YouTube. Quando tu tá trabalhando no YouTube, tu não tá só ali aquelas 2 horas por dia trabalhando no YouTube, mas naturalmente tu vai consumir mais material, tu vai estudar mais no YouTube, tu vai começar a perceber as coisas como roteiro, vai começar a ver a narração, vai começar a pensar em edição de vídeo o dia inteiro. Então é algo que tu vai trazer pro teu dia a dia, mas é uma rotina bem gostosa, vocês vão gostar demais, tá? E também a questão da tomada de decisão não adianta só falar, vou começar no YouTube. Faz o seguinte, pega um papel e uma caneta e escreve. Eu, seu nome completo, a partir de hoje, dia tal, do mês tal, do ano tal, me comprometo a ficar fluente em inglês a partir de agora para realizar meus sonhos, para fazer meus canais internacionais, para ganhar em dólar, para viajar pelo mundo aí como nômade, sei lá. Então, põe uma intenção, escreve uma carta para ti mesmo, como se fosse um contrato, e assina lá embaixo o teu nome e pronto. A decisão está feita, agora uma energia diferente foi lançada aí, não é só, vou fazer mais um hábito e tal, daqui a pouco no outro dia tu esquece, mas põe toda a tua energia para realmente te colocar no jogo e de ficar fluente. O segundo passo é baixar o aplicativo Duolingo, é um aplicativo muito popular, tá? Hoje eu vejo que para quem quer ficar fluente, ele não é tão recomendado, porque ele é um pouco de iniciante, assim, então acho que é o primeiro start, tá? Fiz Duolingo por muito tempo, quando eu tava meio travado, ajudou demais, só que depois eu tive que dar um próximo passo, né? Acho que o Duolingo é iniciante, intermediário, com um pezinho no avançado, tá? Então, para quem estiver começando, baixe o Duolingo, tá? É esse aplicativo aqui. Esse aqui é o aplicativo, tem para a versão de computador e mobile, tá? Computador eu nunca usei, mas no celular tem vários joguinhos, tem vários estímulos aí para tu estar sempre mantendo a tua frequência e exercitando bastante, tá? Eu recomendo aí uns 15, 20 minutos por dia de Duolingo no início, é bem importante. Tem a versão do Duolingo Plus que é paga, se eu não me engano é R$ 100 por ano. E, se tu quer ficar fluente, R$ 100, pelo amor de Deus, tá? Deixa de ser mão de vaca, compra o aplicativo, porque vai fazer toda a diferença na tua jornada. Então, tudo é intenção. Tu quer ficar fluente, mas não quer botar R$ 100 no aplicativo, que é muito bom, aí já tá errado, tá? Então, eu recomendo comprar o Duolingo Plus, que tem várias missõezinhas a mais ali, tem uns estímulos a mais. Eu recomendo muito. E é um aplicativo legal aí pra gente começar para dar esse start. A próxima fase é o Super Prof. É uma plataforma que eu descobri muito sem querer. Eu não sei se ela é tão popular assim, tá? Devem ter outras parecidas. Daqui a pouco vocês conseguem um serviço bem parecido no Orkana, no Fiverr, ou em algum outro site que vocês já ouviram falar, mas eu gostei muito da premissa do SuperProf, que é um site para encontrar professores de qualquer coisa. Cara, professores de música, professores de línguas, professores de várias coisas bem interessantes aqui, mas eu não vou entrar tanto no assunto de outras vertentes, outros serviços, eu vou falar aqui bem de inglês, tá? Eu achei aqui 2 professores muito legais, tá? Que eu fiz na época. Foram meus primeiros professores 1 a 1, tá? Deixa eu ver aqui como é que eu tinha pesquisado. Inglês, né? Ó, só clica aqui, cliquei em online. E olha que legal, galera. Tem professores até um pouco mais caros, né? R$ 150 por hora, mas também professores de R$ 45, R$ 80 por hora, 150 é um cara um pouco mais nativo. Então tem todas as faixas de preço. Se eu não me engano, quando eu comecei eram R$ 50, R$ 60, tá? Meu primeiro professor, e o outro que já era um cara mais nativo, mais fluente, já estava focando um pouco mais no accent, né, naquele sotaque americano. Aí eu paguei um pouco mais caro, se não me engano eram R$ 130 por hora. Eu fazia aulas uma vez por semana, parece pouco, mas galera, 1 hora direto trocando ideia só em inglês, tá? Inclusive é o que eu fazia, não falava nada de português, eu entrava, falava inglês bem errado, mas eu já ia corrigindo ali, era proibido falar português, mas eu acho que na terceira, na quarta, na quinta aula eu já estava muito desenvolvido, então foi um salto muito forte estava fazendo Duolingo na época, de botar o Duolingo e o SuperProf, cara, já dei um salto absurdo com o meu primeiro professor e em um mês eu tinha investido R$ 100 do Duolingo e mais R$ 240 de aulas. Então, R$ 300 por mês e eu já estava num próximo nível muito forte apenas com essa combinação Duolingo SuperProf. Então eu recomendo demais, tá? Os professores aqui são muito bons. Eu fiz aula só com 2, eu gostei demais dos 2. Inclusive, trazendo uma outra ideia aqui, um bônus também,
Eu cheguei a aprender mandarim aqui uma época, tá? Eu fiz 2 meses de mandarim, acabou que eu fui viajar e não consegui complementar muito, né, esse material. Mas, por exemplo, olha que massa, ó, R$ 50 por hora, R$ 70. Eu coloquei aqui sem querer Brasília, mas dá para botar online também, vão aparecer vários outros professores de mandarim. E não só de mandarim, mas tem italiano, espanhol, o que vocês quiserem, esse site aqui é muito massa. Ó, eu fiz mandarim com a Shen, tá? Shen Lin. Muito. Ah, não, desculpa. Foi com essa aqui, com a Lin, ó. Elas são muito parecidas. Ou são a mesma pessoa, não dá para saber, é a mesma conta, né? Mas realmente era R$ 70 por hora, uma professora incrível de mandarim. Fiz um tempo e parei, porque realmente trabalho e falta de prioridade me impediu um pouco. E eu aprendi demais mandarim com ela em 2 meses, né, cara? Aprendi várias frases, aprendi a ler um pouco. Não vou arriscar o mandarim aqui com vocês, senão vai ficar feio. Mas, para vocês verem como hoje é fácil adquirir uma skill que parece muito difícil, muito exclusiva do mercado, por um preço muito barato, se a gente conseguir essas combinações aí. Beleza? Agora, galera, o próximo passo foi o aplicativo Elsa, que já é um aplicativo um pouco mais difícil e foi recomendação do meu sócio, tá? Porque alguém recomendou para ele e depois o Elsa virou um lead nosso nas nossas prospecções aí de consultoria do LinkedIn. A gente falou com o pessoal aqui responsável do Elsa na América Latina. É uma empresa que, se eu não me engano, é da Filipinas, mas eles já estão no mundo inteiro aí, já estão com investimento bem pesado, prontos para dominar o mundo. E, cara, o Elsa é um aplicativo que dói, tá? Porque ele não é aquele exercício mais basiquinho de inglês. Ele é um exercício só falado, então é tu, teu celular, e tu fica falando, 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 e ele vai corrigindo o teu accent, assim, de um jeito bem profundo. Então, quando tu acha que tu tá falando muito bem, ele vai lá, te corta, né? E fala, ó, tu falou aqui errado, fala desse jeito. Aí tu tenta falar de um jeito melhor, ele vai te corrigindo, corrigindo, corrigindo. E eu vou ser bem sincero, o meu primeiro mês no Elsa doeu bastante, dava vontade de não fazer, porque, meu Deus, não aguento mais errar aqui. Mas depois de um mês, tá? Eu já tinha dado um salto quântico, né? Tipo, se do Duolingo pro Super Prof eu já tinha crescido muito, do Super Prof pro Elsa, meu Deus, eu fui pra lua. Então, é um aplicativo bizarro, não recomendado para iniciantes, mas se tu quer dar um salto quântico, tu tem paciência, tu tem força para aguentar, o Elsa vai te bater e vai te moldar ali na base da pressão. É um carvãozinho apertado que vai virar um diamante, tá? Então, é a mesma coisa aí do Duolingo, tá, galera? Tem uma versão paga que ela é extremamente boa. Cara, tem muitas lições, tem... A inteligência do aplicativo é muito foda, é muito bizarra. Os caras fizeram um trabalho incrível aqui. Hoje, a partir do Elsa, eu vejo que, meu, toda pessoa consegue ficar inglês fluente com pouco investimento, só tem que ter paciência, tá? Só tem que querer. Então, eu recomendo muito o Elsa aqui. Inclusive, é o grande segredo aí do meu inglês, tá? O Elsa foi o que me moldou, assim, de uma forma bizarra, tá? Então, tem alguns outros exercícios também que eu vou falar depois na última sessão, mas o Elsa aqui, para mim, de todas as dicas, é a melhor. Baixem e... Lembrando, vai doer um pouquinho, mas lembre do que eu tô falando. Lembre, o Cassiano falou para eu ter paciência. Continua que vai valer a pena. A versão paga também acho que é uns R$ 100 aí, ou R$ 30 por mês, sei lá. Vale muito a pena investir no Elsa aqui, tá, galera? Agora, galera, essa quinta dica é negociar inglês. Não serve tanto aqui para aprender inglês fluente para Dark ou para consumir os conteúdos no geral, mas como eu estou contando mais ou menos a minha jornada, foi o que também me deu um salto quântico bizarro, né? Então, hoje a nossa empresa, a gente atende clientes tanto no Brasil quanto clientes internacionais. E uma coisa até, para trazer um pouco de tranquilidade para a galera, a gente acha que para negociar com clientes de empresas internacionais, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, a gente precisa daquele inglês com o melhor sotaque do mundo, com a melhor fluência, mas não é bem assim. Até porque tem muita gente do mundo inteiro negociando um entre os outros, e tem gente com inglês bem fraco também, que hoje é dono de empresas aí multimilionárias, então foi até uma coisa que me trouxe um pouco mais de calma, tá? Que para fechar esses negócios não precisa do inglês tão bom, mas realmente ajuda. E me moldou assim na base também ali do exercício, né? Então, eu lembro que foi uma época bem de muito frio na barriga para mim, porque eu já tinha meus clientes aqui no Brasil, eu queria começar a abraçar Estados Unidos, Europa, e as minhas primeiras calls assim foi bem difícil de eu me expressar, de eu conversar, de tentar fechar uma venda, mas depois ali de umas
3 ou 4 eu já estava falando normal. Isso que eu já entendia inglês bem, eu já conversava com a galera, já tinha viajado aí pelo mundo, já tinha feito ELSA Super Prof, mas na prática ali bate um pouco de nervosismo, é normal, mas foi assim o que, tipo assim, ó, pronto, aqui eu sou fluente, aqui eu já tô grande, entendeu? Aqui eu já cheguei onde eu queria chegar no inglês, foi quando botei ele na prática de negociar inglês. Como que a gente pode aplicar isso aqui para Canal Dark? Contratem pessoas do Fiverr de outros países, então da Índia, Filipinas, da Sérvia, ali do leste europeu. Tem muita gente que oferece serviços de freela baratinho, de roteiro, de edição de vídeo. Então, usem até como um hábito aí depois para fazer o seu canal em inglês. Contratem pessoas de outros países e negociem falando, vai conversando. Por mais que daqui a pouco bata aquele nervosismo, é bem tranquilo, tá? Vocês vão pegando o jeito e é melhor que seja agora para lá na frente vocês já estiverem fluentes. Então, recomendo demais aí tudo que vocês conseguirem botar na rotina de vocês de conversar com a galera em inglês, né? Seja negociando para fechar um negócio ou para contratar, ajuda muito e foi assim o último degrau, tá? Aqui eu soube que eu cheguei onde eu queria chegar. E outra coisa muito legal também que eu fiz foram exercícios diários, tá? Além do Duolingo, que eu faço hoje todo dia só para manter o hábito, o ELSA eu não faço hoje em dia mais, tá? Mas o Duolingo e o ELSA bem forte ali, todos os dias, uma meia hora por dia, foi assim uma disciplina bem firme para manter esse hábito, para manter essa evolução e de trocar algumas coisas ali na minha rotina, que eu vou concluir ali depois na quarta sessão. Eu tinha um exercício de ler em voz alta, tá? Inclusive, eu separei aqui os 3 livros que eu li, todos esses livros abrindo e lendo em voz alta, tá? Então vocês percebem que tá tudo em inglês. Eu pegava aqui a primeira sessão e começava a ler. Cara, foi bem difícil assim de início. Eu lia uma página, já estava cansado. Que nem aqui, se deixar eu falo que eu faço 3, 4 horas de aula, não canso, mas, meu, livro em inglês, tu vai falando, vai cansando, é bem difícil, mas foi uma coisa que me moldou bastante também. Então foi o YouTube Fórmula, né? Um livro incrível de YouTube. Ele não tem capa aqui, mas aqui dentro tem. Se vocês quiserem comprar, um dos livros que eu mais recomendo aí de YouTube. O Deep Work, tá? Esse aqui também não tem capa. Mas aqui, ó, eu li todo em inglês, em voz alta. Eu pegava aí mais ou menos uns 10, 15 minutos por dia, ficava lendo, andando pela casa, desenvolvendo e meio que corrigindo ali os meus erros ortográficos, né? Eu ia me virando. E esse aqui eu não terminei, tá? Que é o No More Mr. Nice Guy, que eu ganhei de presente também. E eu fui mais ou menos até, sei lá, a página... Aqui, ó, página 60... E eu acabei não terminando esse livro, não sei porquê, mas eu também fiz esse exercício aqui de ler em voz alta e é muito massa também. Tu vai apanhando, é difícil, mas daqui a pouco aí tu já tá muito mais desenvolvido e dá uma segurança bizarra, tá? Então, esse hábito também complementa com outro hábito de falar sozinho. Então, hoje eu não tenho mais isso, mas quando eu tava nessa de preciso praticar inglês, preciso ficar fluente, eu tava meio que nessa neura. Cara, toda oportunidade que eu ia um pouco pro mercado, a pé, comprar alguma coisa, eu ia caminhar, eu tava me locomovendo de um lugar pro outro, eu tava num tempo ocioso, tava lavando louça, qualquer coisa assim, eu já começava a discutir inglês comigo, praticando como se eu estivesse dando uma aula em inglês ou dando uma palestra, então eu já tava visualizando ali, né, como viralizar vídeos no YouTube. Eu tava, sei lá, fechava o olho, eu imaginava que eu tava numa plateia de 1.000 pessoas assim, nos Estados Unidos, eu tava lá com o microfone na mão falando inglês. Então, óbvio que eu errava muito assim, mas com o tempo a gente vai se acostumando. E falar sozinho é um exercício de autoconhecimento muito massa, tá? Então, essa leitura em voz alta e falar sozinho, fora o Duolingo, o Superprof, o ELSA, galera, é bizarro, tá? Então a gente não percebe de início, parece muito difícil, mas depois de um mês tu é uma outra pessoa, assim, é totalmente diferente, totalmente mais evoluído, tá? Então foi mais ou menos esse aqui, passo a passo de como eu fiquei fluente. Tomei a decisão, eu entendi que eu precisava de inglês para me diferenciar, para eu fechar contratos internacionais, para eu fazer networking na gringa, que sempre foi um sonho meu, né? Baixei o Duolingo, o Superprof, fiz aquelas aulas lá, o ELSA, comecei a negociar inglês, fechar nossos primeiros clientes internacionais e complementei com esses 2 exercícios diários aí, todo santo dia. Até eu parei de fazer isso hoje em dia, mas já estou tranquilo também. Só que tudo isso aqui junto, galera, seguindo isso aqui, passo a passo, vocês vão virar uns monstros no inglês aí
em pouquíssimo tempo. E agora, para concluir a nossa aula, hábitos importantes para o seu inglês fluente, tá? Então, primeiro foi algo mais pessoal meu, e agora dicas que geralmente eu dou para a galera, assim, para dar uma tracionada nessa skill rápido. Primeiro, antes de tudo, né? Na verdade, é o hábito antes do hábito que é a decisão. Defina o porquê você precisa falar fluente inglês. Escreve no papel, demonstra intenção, que nem a gente falou. Então, por quê? É para ganhar mais dinheiro, é para viajar, para realizar um sonho. Porque quando a gente identifica isso, por mais que a gente meio que saiba, mas às vezes fica meio confuso, põe no papel que a energia vai ser outra, tá? Outra coisa, trocar todas as suas redes sociais por idioma English USA, tá? Então, Instagram, YouTube, Facebook, troca tudo para inglês. Não tenha mais nada aplicativo no celular em português, tá? É preferível que tu tenha tudo em inglês e algumas coisas tu não entenda, mas depois pesquise, entenda e vá aprendendo, do que começar a botar tudo em português e evitar isso, tá? Então é uma dor necessária, tá, galera? Eu acho que tudo hoje... o meu Windows aqui não está configurado em inglês, mas, cara, eu acho que todo o resto. Meu celular tá em inglês, o meu corretor do WhatsApp tá em inglês, até porque hoje eu falo tanto com pessoas no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto da gringa, então eu ponho tudo em inglês até para me acostumar, e me acostumei até bem fácil com isso, tá? Então é um passo bem necessário se tu tá comprometido. A segunda coisa é, acostume-se a consumir conteúdo em inglês, então palestras, aulas, conteúdos gerais, seguir perfis no Instagram e ver os stories desses criadores de conteúdo, dessas páginas, TikTok em inglês, ler no Wikipedia é muito importante também. Então, hoje o tempo que tu põe para consumir coisa em português, para ver o Primo Rico, para ver, cara, sei lá, o Érico Rocha, começa a ver uns caras da gringa também, sabe? Começa a ter esse hábito de, tá, vou me dedicar aqui e consumir um pouquinho, né? Então, de início, pode até botar, por exemplo, Russell Brunson legendado, ou Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk legendado, para ver a galera falando inglês e vocês forem lendo para começar a associar as palavras. E galera, se vocês não quiserem fazer isso aqui agora, vocês não estão querendo também, vocês não estão comprometidos a entrar de cabeça nesse mercado internacional, então é importante que isso aí vire rotina de vocês, tá? Consumir mais coisas em inglês do que em português. Fale sozinho, já complementei um pouco sobre isso. Leia em voz alta também. Duolingo e Elsa religiosamente todo santo dia, tá? Então eu recomendo 30 minutos por dia entre Duolingo e Elsa. Cara, de segunda a segunda, sábado e domingo não é desculpinha pra cortar um hábito, tá? Então, tu tá descansando, mas cara, tu tá descansando do trabalho, tá? Do que tu quer pra tua vida, o teu sonho, o teu próximo passo, não pode deixar de fazer o Duolingo, não pode deixar de fazer o Elsa, né? Então, cara, meia horinha por dia até sábado e domingo vai mudar total aí a tua vida, tá? Ouvir podcasts em inglês, mesmo que você não entenda nada. Essa aqui é uma dica bem louca, assim, que pode não fazer muito sentido de início, mas às vezes põe um podcast e vai caminhar, mesmo que tu não entenda uma palavra, o teu cérebro está começando a se acostumar com o inglês. Então, deixa rodando sozinho. É literalmente aquele conteúdo para tu ir caminhar, tu ir fazer, andar de bike, ir para academia. Tipo, não tô entendendo nada, mas ignora. Se tu não tá prestando atenção, ignora porque o teu subconsciente está começando a trabalhar com inglês e lá para frente, quando tu começar a falar e começar a evoluir, tu vai ver que o teu cérebro vai começar a puxar umas palavras antigas que antes tu não entendia, que agora tu entende. Então, uma dica meio mágica, assim, tá, galera? Então, se vocês quiserem seguir aí, vai... Cara, faz total sentido. Se vocês acharam muita loucura, podem pular, mas eu gosto muito dessa aqui, tá? Eu sempre fiz isso aqui, deu muito certo pra mim. Invista em aulas em inglês, então o SuperProf tá aí para comprovar isso, né? E invista em encontros e atividades onde você se desafie a conversar em inglês. Então, viajar para o exterior, encontros... Cara, tinha um site chamado... Vou até complementar aqui. Couchsurfing. E até o próprio Airbnb, tá? Eles têm uma seção, tá? Eles não são aplicativos para isso, de eventos em si, mas eles têm uma seção de eventos na cidade onde você está agora. Então, eu já vi no Airbnb, por exemplo, encontro para treinar inglês, sabe? Em São Paulo, em Porto Alegre, em Florianópolis, eu já vi encontros assim, onde, sei lá, quinta-feira, no bar tal, vai juntar uma galera só para praticar inglês e tal. Então, é uma coisa muito legal, tá? Então, se desafie a fazer parte desses encontros aí. É uma vivência muito massa e também uma possibilidade de sair de casa, fazer um networking com pessoas que também estão treinando inglês para alguma coisa.
Para quê? Para fazer canal Dark também? Provavelmente não. Mas para viajar para o exterior, para fechar negócios internacionais, então é sempre bom vocês estarem aí perto dessa galera aí, dessa bolha também, sabe? Pessoas que estão praticando para evoluir em alguma coisa. Então façam amigos aí que também queiram evoluir como vocês. Não só amigos que queiram crescer no YouTube, mas amigos nessa jornada aí de seguir um sonho, de ganhar muita grana aí, fazendo coisas um pouco mais difíceis. É isso então, pessoal. Nossa aula de inglês fluente para canal Dark. Façam muito bom proveito. E lembrando que não adianta só anotar um monte de coisa e falar, meu Deus, agora eu descobri, vou ficar fluente em inglês, se a gente não executa nada. Então lembre, o mais importante é meia horinha por dia vai fazer toda a diferença. É aquilo, não precisa fazer um intensivo, estudar 5 horas de inglês e o resto da semana não fazer. Então, se tu não tem nem meia hora, faça 15 minutinhos todo dia que vai fazer toda a diferença. É aquilo, galera, só precisa focar em ser melhor 1% por dia. Esse é o grande segredo, tá? 1% por dia no YouTube, fazendo inglês, vocês já estão num próximo nível. Então é isso aí, espero que vocês aproveitem, mandem feedbacks depois, se vocês ficaram fluentes em inglês, se vocês criaram um canal Dark internacional de vocês a partir disso, eu vou ficar muito feliz em saber. Beleza? Tamo junto, até uma próxima aula.